Olá, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos a mais uma live de aquecimento da jornada do licenciamento ambiental. Aqui nesse espaço eu discuto as estratégias para você conseguir um trabalho de licenciamento ambiental. Mesmo se você não tiver experiência, mesmo se você não tiver conhecimento, a ideia aqui é trabalhar todos os fatores positivos e negativos que vão te ajudar a conseguir um trabalho de licenciamento ambiental. Dentre várias outras expectativas, que nós temos para conseguir o trabalho, uma das coisas que pega bastante é uma dificuldade que aparece bastante na hora de vender o seu serviço. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Joaquim Grafineto, sou engenheiro florestal, especialista em licenciamento ambiental e fundador do Formação Ambiental. E na live de hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de conseguir vender, né? Então, todos os consultores ambientais que estão na busca por conseguir serviço, de conseguir trabalho de licenciamento ambiental, precisa entender alguns passos importantes na hora de você vender o teu serviço, né? Antes de tudo, é importante saber que processos de venda, eles podem ocorrer de diversas formas, certo? E são diversos os tipos de produtos, que se vendem. Então, no caso de consultoria ambiental, nós estamos vendendo um serviço, certo? E não é um produto, não é algo que se vende tão fácil. Você precisa de um tempo para conseguir gerar uma certa conexão com esse cliente para conseguir fechar um processo de venda. E dentro desse processo de venda, existem alguns passos bem importantes que eu gostaria de trazer aqui para vocês, certo? Bom, então, primeiro de tudo, muita gente fala que não sabe vender, que não gosta de vender. Ok, agora, para conseguir um trabalho de licenciamento ambiental e para várias outras coisas na sua vida, você tem que vender. Você vende diariamente negociando coisas, E no trabalho de conseguir um cliente não é diferente. Isso significa que você tem que se preparar para saber o que você vai encarar, o que você vai enfrentar do outro lado para conseguir convencer essa pessoa de que o teu serviço é interessante, tá? Então vamos lá. A princípio, um processo de conseguir um trabalho de licenciamento ambiental, ele inicia com um planejamento onde você vai identificar qual é a área de atuação que você quer trabalhar, Dentro do licenciamento ambiental existem várias possibilidades de atuação. Então, uma vez definindo isso dentro do teu planejamento, você vai começar a entender também quais são os clientes que você vai entrar em contato. Uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui é que todo o processo de venda ele vai iniciar com uma entrada em contato com alguém, Então, seja por telefone, seja por e-mail, seja batendo na porta. Uma das grandes e mais eficientes formas de venda é a utilização do telefone. Então, você vai filtrar os clientes que você tem e para daí depois começar a entrar em contato. Só que precisa ter bem claro nesse momento que você vai entrar em contato com um cliente e do outro lado do telefone, no caso do lado do cliente, ele não sabe o que você quer, você vai estar, de certa forma, incomodando, Essa é a sensação que a pessoa tem quando recebe uma ligação de um desconhecido. Então, é um momento crucial onde você vai, num curto espaço de tempo, justificar, fazer uma breve apresentação do motivo da sua ligação e perguntar se essa pessoa ela tem 1 minuto, 2 minutos para escutar a tua proposta. De certa forma, você tem que preparar então um script de vendas. É isso que vai ajudar você nesse processo de conseguir um cliente e conseguir encaminhar para uma venda. Dentro dos trabalhos de licenciamento ambiental,
Como eu falei, o nosso serviço de consultoria ambiental não é um serviço que se vende por telefone, certo? Então não adianta você querer contar tudo o que você faz, tudo o que você sabe fazer, tudo o que você está disposto a fazer pelo telefone. O telefone serve para você fazer uma conexão, fazer uma apresentação breve e marcar uma reunião. Então o processo de venda começa aí. A partir do momento que você deixa bem claro para a pessoa o que você está querendo, mas que, na verdade, para você detalhar esse trabalho, você vai precisar de um encontro presencial, de uma reunião. O processo de venda pode se dar pelo telefone, com o processo de licenciamento ambiental por inteiro, por telefone? Pode também, vai depender, lógico, do cliente ali, se ele está disposto, se ele pode, se ele quer conversar, né? Mas na grande maioria dos casos a situação é que você vai entrar em contato para conseguir uma conversa em seguida, né? Só que dentro desse script de venda que você tem que preparar para conseguir, né, gerar um mínimo de conexão, você tem que já imaginar, já planejar algo que nesse curto espaço de tempo você consiga transmitir de valor, né? O que você faz que a outra pessoa do outro lado da linha vai te escutar e vai gerar um mínimo de interesse para continuar te escutando, né? Então, você tem que pensar em algo que realmente a pessoa queira, né? E o que a pessoa quer, geralmente, né? Ela tem lá a sua vida, sua correria, o corre-corre do dia a dia, do empreendimento que ele tem que licenciar, e dependendo da situação, para o tipo de cliente que você ligou, ele sequer sabe que ele tem um problema, né? Em muitos dos casos onde você vai prospectar alguém que já tem uma licença, que você vai oferecer um serviço, por exemplo, de renovação, ele já está consciente da situação de que ele precisa ter a licença, ele precisa ter a renovação da licença, então já é um caminho andado em termos de dor. Mas tem uma série de outros empreendedores, de outros clientes que utilizam e estão trabalhando de forma irregular em termos de legislação ambiental, e você precisa, num curto espaço de tempo, demonstrar, né, que ele está sujeito, né, eventualmente a algum tipo de problema se ele não tiver a regularização da sua atividade. Uma vez você conseguindo demonstrar, né, que ele era inconsciente de um problema e ele passa a ter essa consciência, ele identifica sim uma dor, quer dizer, ele acha que ele vai de alguma forma poder ser autuado, poder ter algum problema, alguma dificuldade, só que isso tem que passar já para a próxima fase, onde ele identificou a dor, né? E que ele tem como regularizar isso. Então isso é bem importante, você se planejar sobre tudo o que você vai falar nesse momento, que vai ajudar ele a ter a consciência do problema, a trabalhar aquela dor e como que ele pode resolver, e no caso você como consultor ambiental vai poder ajudá-lo, né, para resolver esse problema e fazer o processo de licenciamento ambiental. Então, quando a gente começa a prospectar, quando a gente começa a entrar em contato com o cliente, a gente já está numa fase mais avançada da prospecção. E muita gente que quer trabalhar com licenciamento ambiental, que quer vender os seus serviços, trava exatamente nesse momento. Esse é o maior momento, o momento mais clássico, onde os profissionais da área ambiental se veem com uma dificuldade de começar a fazer as primeiras ligações. E o que eu diria para vocês que estão com essa dificuldade, que estão com essa trava, né? Identificar em você mesmo, fazer essa autoanálise sobre qual é a dificuldade que te trava para não conseguir dar esse primeiro passo, para ganhar coragem para começar a prospectar um serviço. Se você está nesse momento justamente querendo prospectar e querendo entrar em contato com clientes, mas não consegue, você tem que minimamente
olhar para aquilo que está te travando, né? Se for a falta de segurança, se for a falta de confiança, né, existem sim formas de você se apropriar de alguns conhecimentos para conseguir dar esse passo primeiro, né? Uma delas é falar com pessoas experientes, né? Conversar com outros colegas, com outros profissionais e tentar trocar experiências sobre como pode ser feito, né? Como que você pode começar a entrar em contato com esse cliente. De certa forma, se você não tem ninguém para compartilhar isso com você, né? Tem muito conteúdo também na internet que ajuda a você entender os passos de uma venda, como que funciona, né? Agora, se o problema for a falta de confiança, né, o que eu posso te dizer? Que dentro dos trabalhos de licenciamento ambiental, nós, como consultores ambientais, nós somos uma referência e do outro lado o cliente está inseguro, ele não tem informação suficiente para saber o que ele deve fazer. E pare para pensar que essa consciência de que você sabe sim mais do que o cliente pode ser um gatilho que vai te ajudar na hora de entrar em contato. Então, tem que começar planejando, fazendo uma prospecção de cliente, fazendo um script de venda, se preparando e faça teste de ligação com algum conhecido, né? Simule de fato como que vai se dar essa ligação, porque eu sei e muitos alunos do Formação Ambiental já me relataram isso também, que sempre que ele vai ele vai chegar no momento onde ele vai entrar em contato com o cliente, ele trava, né? Ele não sabe o que vai ser feito. Mas tem que lembrar que a ligação pelo telefone, entrar em contato com o cliente, é uma atividade que deve ser rápida, que ela não deve demorar. Por quê? Porque você não vai vender pelo telefone. Você vai vender na hora de você fazer a visita lá no teu empreendimento, né? No empreendimento que você vai licenciar. Então, no curto espaço de tempo que você tem de uma ligação para falar com o cliente, identificar que ele é um potencial cliente e que ele precisa possivelmente de uma licença, de uma autorização para funcionar a sua atividade e que você tem ajudado empreendedores a conseguirem as licenças ambientais e que você tem uma equipe também que trabalha junto com isso e que você pode estar disposto a fazer uma visita no local para explicar a forma que você vai trabalhar. Então, uma ligação de prospecção para conseguir um potencial cliente, ela deve ser bem planejada, ela deve ter um script de vendas onde você vai escrever palavra por palavra o que você vai falar e tem que ter também um pouco de jogo de cintura, porque você nunca vai saber o que vai te esperar do outro lado do telefone. Ou seja, esteja preparado para um não quero nem saber o que você quer me apresentar, assim como esteja preparado para as portas se abrindo e você dando essas informações de que você vai deixá-lo mais seguro para, né, continuar os trabalhos. Tá? Então, para quem tem essa dificuldade de venda, né, eu diria que a melhor forma de você conseguir se organizar para começar esse trabalho de prospecção e de vender, né, pelo telefone ou vender batendo na porta em porta, é você se aliar com parceiros, com pessoas que podem também te ajudar nesse momento. Sejam pessoas experientes ou sejam pessoas que também estão buscando a mesma coisa com você. Quando você compartilha isso com alguém, fica muito mais fácil de você dar início nesses trabalhos de prospecção. Então, mais um ponto que eu lembrei aqui que é importante falar, né? No curto espaço de tempo que você tem com um cliente, é muito importante se você conseguir encaixar em algum momento uma fala que gere algum tipo de conexão com esse cliente. Por quê?
porque as pessoas elas se sentem mais seguras e elas, vamos dizer assim, elas vão abrindo as portas da conversa a partir do momento que você gerou algum tipo de conexão com ele. Seja você informando algo de forma, lógico, sempre verídica, né? Que você já trabalhou com essa atividade, ou que você conhece alguém que tem essa atividade, ou que você conhece uma possível dor desse cliente, né? Qual que seria uma possível dor de um cliente, por exemplo, que tem um empreendimento na cidade e que precisa executar as condicionantes da sua licença, geralmente com a questão da gestão dos resíduos, né? Uma dor, às vezes, é não conseguir uma empresa ou algum fornecedor que faça, por exemplo, o transporte desses resíduos, né? Então, não é o negócio dele é tocar o empreendimento dele. Ele não conhece o outro lado, que é a gestão dos resíduos. Então, você precisa demonstrar que você conhece esse caminho, que você vai trazer soluções e que você vai ajudar o empreendedor a trabalhar, a conseguir executar as suas obrigações que estão dentro da licença, né? Então, pense e faça esses scripts. E uma prática também bem interessante é não ter somente um script, né? Você imaginar possíveis conversas, possíveis respostas, tá? Mais uma dica que eu daria aqui para quem está aí começando os trabalhos de prospecção e ir atrás de informações, atrás de clientes, né? Dentro de uma conversa, né, uma possível conexão que você pode encaixar em cada fala, você sabendo o nome do proprietário, a cada frase que você vai falar, você começar pelo nome, né? Ah, então, João, eu estou aqui fazendo uma busca por clientes que tenham licenças ambientais. Eu identifiquei que a sua está no período para vencer e que que você pode precisar desse serviço. Tá correto, João? Sim, eu tenho uma licença aqui. João, eu identifiquei aqui, sabe? Cada frase que você fizer, você mencionar o nome, são microsegundos de uma conversa que acabam sim gerando conexão também, né? Porque ele está falando você está falando o nome dele, né? E uma outra dica também bem interessante para quem está prospectando, dentro do possível, você pensar em perguntas que levem para respostas mais abertas, que são perguntas abertas, né? O que é uma pergunta aberta e uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada é uma que vai direcionar para o sim ou para o não, né? Então, você já tem uma licença ambiental? Né? Ele vai falar sim ou não. Então, perguntas que na resposta elas vão meio que fechando as suas possibilidades de fazer novas perguntas. Quando você está ligando para alguém, geralmente ele está fazendo alguma coisa do outro lado da linha. Ele não está lá de boa esperando uma ligação, né? Você vai ter que então fazer perguntas que ele possa refletir e possa te dar informações para você começar uma próxima pergunta. Tá? Então, essa é uma dica também de você pesquisar o que são perguntas abertas e fechadas, porque isso ajuda bastante. E para a gente já começar aqui um encerramento também, já encaminhar para o final, o que eu diria para você? Que todo mundo precisa passar por isso. Se você quer trabalhar com licenciamento ambiental, esse processo de venda ele vai ter que acontecer em dado momento. Por quê? Porque o cliente não vai vir atrás de você. Geralmente é você que vai atrás do cliente. Mais para frente, quando você tiver um nome consolidado, daí sim a coisa pode mudar, mas nunca vai deixar de prospectar. Então, se o processo de venda te atrapalha, né, para conseguir um trabalho de licenciamento ambiental, eu diria para você olhar para esse item com bastante atenção. Existem diversas possibilidades de você treinar a sua capacidade de venda. Existem diversas técnicas que te ajudam no processo de venda, como a elaboração de um script, como o planejamento do perfil do cliente que você vai entrar em contato. E é isso aí. A princípio, processos de venda dependem
muito de como que você vai minimamente entender a dor desse cliente, né? Se ele tem uma licença, se ele tem um empreendimento que ele não tem licença, se ele tem uma licença que vai expirar. São diversas as possibilidades desse cliente que, né, você vai oferecer um serviço de licenciamento ambiental, que ele vai ter. A princípio, se você conseguir identificar antes de ligar as possíveis dores desse cliente e na hora da conversa mencionar possíveis soluções para essas dores, vai gerar também uma conexão e vai te ajudar a conseguir uma reunião presencial. Muito dificilmente você vai conseguir fechar um trabalho de licenciamento ambiental somente vendendo pelo telefone. O telefone é só uma porta de entrada para você abrir uma conexão, abrir uma relação, para depois, ao vivo, você conseguir encaminhar uma proposta técnica financeira e conseguir fechar um processo de venda. Beleza? Então beleza, pessoal. Vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Um grande abraço.